Olá, pessoal, começando aqui o programa 96 do nosso CV Connect Esportes. Que programaço! Que programaço! Que programaço! Eu disse aqui no último programa, o Charles não estava o Saraiva. Eu disse aqui, programa 96, esse é o programa que eu ia falar da classificação do São Paulo. E é isso. Passou o São Paulo. São Paulo passou. São Paulo não passou, São Paulo trucidou o Corinthians na Copa do Brasil. Trucidou. Não é fanatismo, não, mas gente, o que foi aquele jogo? 80 minutos de jogo que o São Paulo não detonou o Corinthians. O Corinthians só foi jogar nos últimos 10 minutos ali e ainda quase levou para pênalti. Ainda quase levou para pênalti. Mas, cara, foi um atropelo que o Corinthians não viu a placa. Essa é a verdade. Não viu a Uhum. placa. Do outro lado, o Flamengo, com a mão boba do Grêmio, né? Vamos Nossa. dizer mão boba, passou de fase. E as mãos flamenguistas que deram petelecos no Sampaoli também, também estão na final. É o seguinte, vamos falar da Copa do Brasil, final Flamengo-São Paulo. Vamos falar também de algumas notícias do futebol aí. Paquetá, hein? Nossa, Jesus. hein? Ninguém Paquetá estragou a esperava. carreira. Estragou a carreira. E também vamos falar da convocação da seleção brasileira para jogos contra Bolívia e Peru nos dois primeiros jogos das eliminatórias da Copa, a primeira convocação do Fernando Diniz. E eu já quero o Fernando Diniz de técnico para a Copa 2026, porque foi a melhor coletiva que eu vi na história da seleção brasileira. Gente, Que isso, né? o cara que não respondeu em jornalista, assim, atacando, Fernando Diniz, deu boas respostas, no meu entendimento. A convocação é boa, embora eu queria que vocês chamassem uns 10 do Flamengo, mas tá tudo bem. A convocação é boa, não é assim uma coisa surpreendente e tal, mas é boa. E, cara, Carlo Ancelotti, cara, para mim já era. Para mim já era Sim. treinador da seleção brasileira. Então, fica Diniz. Fica Diniz. Bom, estamos aqui com o nosso amigo Charles. É o seguinte, você aí do outro lado, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. É isso. Tanto no YouTube quanto no Spotify. Beleza. Gente, é o seguinte, antes da gente começar aqui a comentar, eu preciso corrigir uma informação que eu dei no último programa. O Charles não estava aí, mas, enfim. Eu disse que o Neymar ia disputar o Mundial de Clubes desse ano, que ia ser um problema pro, pro Palmeiras. Mas não vai disputar, porque o Al Hilal perdeu a Conca Champions, né? A Conca Champions não, a Champions League na Ásia, por Al Reds do Japão. Então é o Al Reds que vai disputar. E o Al Hilal também perdeu o Campeonato Árabe para o Al Ittihad. Então, quem vai como campeão nacional é o Al Ittihad. Ou seja, o problema do Palmeiras passa a ser Benzema, bem pior do Nossa, que o Neymar, né? você já tá pensando muito na frente, hein? O Pode Palmeiras, ser do problema do Inter, Fluminense, do do Palmeiras, do Inter. Inter e do Fluminense. Mas aqui no podcast é do Palmeiras. Mas enfim, vamos passar, vamos começar aqui a comentar as coisas. Ô Charles, é o seguinte, vamos falar aqui primeiro da seleção italiana. O meu amigo Charles, peraí, a seleção italiana definiu um novo técnico. Luciano Spalletti. Definiu agora, no final da tarde. Luciano Spalletti é o novo treinador da seleção italiana. O cara campeão com o Napoli, campeão também com a Inter de Milão, campeão do campeonato local, né, da Uhum. Série A Team. Treinou a Roma também, cara experiente no futebol e bom técnico. A seleção Sim, italiana sim. buscou bem, já que o Roberto Mantini deu um pé na bunda da seleção italiana e foi para a seleção da Arábia Saudita, né? Foi, como diria, foi para onde está o dinheiro, Uhum. assim, né? E, mas é aquela, né? Mais uma, assim, uma tentativa da seleção italiana
de conseguir realmente se renovar e se colocar nos trilhos de novo, né? Assim, É, no lugar onde ela nunca devia ter saído, né? Assim, né? De disputar, de realmente estar lá em cima, né? isso. Assim, que é uma Copa. Assim, tá certo que a próxima. Que com o aumento de número de clubes na Copa do Mundo, de seleções na Copa do Mundo, ia ser mais difícil, né? Ela ficar fora, né? Isso. Mas, Pô, se a Itália não for, pode parar de jogar futebol. sim, sim. Vai aumentar Mas de 13 para 16 na Europa. sim. Uhum. E, e é aquilo, né? Mas pelo menos assim, né? Da Itália tá competindo chegar em quartas, semifinais de novo, tal, tá lá em cima, assim, né? Que com a camisa da tradição do peso que eles têm, assim, pô, é muito. É, é algo que, já que os clubes agora, os clubes italianos estão conseguindo ter destaque a nível europeu, né? Vamos ver se eles conseguem manter essa temporada, né? Que é sempre bom, né? Ver se é uma regularidade, para ver se não era só um evento de uma É, temporada, isso, só assim, uma para eles, surpresinha. né? É, assim que eles se mantendo, assim, né? Isso aí vai mostrar que realmente a seleção italiana tem, é, vai ter mais material, né? Para se endireitar, assim, né? Como se diria. Mas é uma boa aposta, né? Assim que vamos ver, tomara que consiga É. E o repetir Spalletti já o entra no. sucesso. E o Assim, Spalletti repetir o já entra sucesso e. com. E o Spalletti já Hum, entra com a responsabilidade grande, né? Porque vai começar agora em setembro as eliminatórias da Euro. E a Itália está no hum, grupo lá com a Inglaterra. E a Inglaterra praticamente já ganhou o grupo. Então a Itália ainda uhum. vai buscar ali uma repescagem, talvez uma segunda vaga ali no grupo para ir para a Eurocopa do ano que vem. Então, o Spalletti vai ter trabalho, viu? Muito Sim, trabalho. sim. Bom, é isso, Luciano Spalletti na Azzurra, na Itália. Bom, no programa passado, o Charles não estava aqui, vamos falar aqui um pouquinho da Uhum. Bundesliga, é o seguinte, a Bundesliga não tinha acertado televisão nenhuma aqui no Brasil, só a Cazé TV, no YouTube, para poder transmitir o seu jogo. Porque, cara, o mando do Bayern de Munique dispersou os interesses das principais televisões fechadas do Brasil, né? Assim, ninguém quis fechar e o aumento de estrelas no Sauditão, né, tirou aqui o brilho da Bundesliga, né? A Sim, Band sim. que transmitia a Bundesliga não quis mais, que quer transmitir agora o Campeonato da Arábia Saudita. E eu falei no último programa que não tinha televisão nenhuma, né? Eis que o Sport TV resolve queimar minha língua, né? Na, antes de ontem, fecha com a Bundesliga, Sport TV, Cazé TV, OneFootball, Canal Gold, Nosso Futebol, TV Cultura e Rede TV. 7 emissoras vão transmitir a Bundesliga num movimento muito parecido do que a Série A Team do Campeonato Italiano fez um tempo atrás, né, quando a Juventus ganhou 8 títulos seguidos e o povo brasileiro perdeu a, como é que fala? Perdeu o gosto de Interesse. assistir o campeonato, Assim, perdeu o né? interesse e aí ela vendeu para vários lugares aí para tentar recolocar o campeonato no lugar. No caso da Itália conseguiu. Vamos ver na Alemanha, né? Mas enfim, para quem Uhum. gosta do Bayern de Munique, do Borussia Dortmund, que são os times assim mais fortes, tá aí os canais que vão transmitir os jogos, né? Lembrando que só o OneFootball transmite todos os jogos da Bundesliga, né? Agora, o Sport TV é só um jogo de sexta e um de sábado, a Casa TV é um jogo por dia e a Cultura um jogo de domingo, né? E a Rede TV ainda vai definir aí quais são os jogos. Nosso futebol também vai definir também, mas enfim, é isso. Lembrando que o OneFootball tem o nosso tchau, tchau, lembra dele? Gerd Wenzel. Gerd Wenzel, grande Nossa, é. comentarista Uhum. do futebol alemão. Aliás, interessante a cultura pegar o futebol alemão de novo, né? Porque foi através da TV Cultura que
a Bundesliga iniciou sua trajetória aqui no Brasil, né? Bom, Sim. passando de fase Uhum. não, perdão, passando de notícia. Ô Charles, Nossa, essa. que pode dizer? Cara, Lucas Nossa, Paquetá investigado por violações de apostas e Manchester City desiste da contratação. É assim, só para meu. contextualizar para o É. pessoal, é o seguinte: na Inglaterra é proibido jogadores estarem fazendo apostas. No caso, não foi o Lucas Paquetá que fez, mas a Federação Inglesa está investigando pessoas próximas ao Lucas Paquetá que tenham feito apostas esportivas. Enfim. E aí, o que, que aconteceu? Prejudicou a carreira do cara. O cara não pode jogar no Uhum. West Ham enquanto tá, enquanto tá essas investigações. O City era o grande contrato à vida do Paquetá. O Sim. City. O City saiu, o City ia pagar mais de 430 milhões de euros. Milhões de reais, perdão. E o City desistiu. Então é isso, cara. Agora. E o Lucas Paquetá também foi retirado hoje da lista da seleção brasileira Uhum. por conta disso. O Charles tem que, tem que ter cabeça Sim. fraca, né? Pra fazer isso. Nossa, demais. Porque é aquela coisa assim que todo jogador que joga na Inglaterra está plenamente ciente dessa proibição. E, cara, assim, né? De tipo, ele tem que se cercar, tem que se cercar, os jogadores têm que se cercar, se prevenir. Ao todo, e era o contrato da vida dele, o Manchester City. Ser treinado por um volante meio-campista, assim, ser treinado pelo Guardiola, assim, né? É o ápice, é o ápice da carreira do cara, assim, né? E, pô, é, é, é aquela coisa que não dá para acreditar que numa hora dessa, assim, né? ah, ele consiga, assim, né? Que é a coisa, né? Então, é sempre, como fala assim, sempre tem que se tomar cuidado com quem você cerca, né? Assim, né? É. E é isso, né? Pô, agora, assim, né? Dependendo dos resultados da investigação, sim, né? A carreira dele, assim, Na ela Inglaterra já terminou. foi. Uhum. Ah, Na sim. Inglaterra terminou. Ah, não, então, Então, assim, e assim, realmente, para lá não vai mais, né? Dependendo do que acontecer, pode acabar com a carreira dele em qualquer lugar, assim, né? inclusive aqui no Brasil também estão demitindo jogadores, né? Tipo, Sim, o, o Eduardo Bauerman foi demitido do Santos, aquele cara lá acho que do Vila Nova, se eu não me engano, foi uhum. banido do futebol. Então, cara, E, e a CBF, mexer com isso é zica, velho. ela foi para a FIFA para que nenhum desses jogadores punidos joguem em lugar nenhum, assim, né? Assim, que Então, questão é que é muito Paquetá, prov... é, não é deu. Não sim. deu. O que a gente pode dizer, tomara que a FA não encontre nada e que o Paquetá volte a jogar, né? Mas assim, se Uhum. encontrar, se encontrar, a vida dele tá lascada, como diria os Sim. nordestinos aqui do Brasil. Meu amigo Charles, vamos falar da melhor coisa desse podcast hoje. A melhor coisa desse podcast hoje. Onde está Thiago Saraiva? Onde está Vinícius Alvarenga? Eu queria ver eles aqui hoje, mas tudo bem. Com- Estão em casa refletindo o tamanho do atropelo do São Paulo em cima do Corinthians. Rapaz, aquele primeiro tempo, gente do céu, eu nunca vi um primeiro tempo, assim, nunca vi, assim, nos últimos anos, né? Um primeiro tempo tão foda do São Paulo igual foi contra o Corinthians. Cara, foi um amasso. E foi 2-0, muito bem, poderia ter sido 4-5,
Se o Cássio não tivesse o tamanho que tem, cara, o Cássio pega umas bolas que é só pela envergadura, velho. E, enfim, é isso. E o Corinthians resolveu jogar só depois dos 80, né? Mas aí já tava quase que a vaca indo pro brejo. E ainda quase conseguiu fazer um gol lá com o Matias Rojas. Não entendo o Luxemburgo, olhando pro Corinthians, botar um cara desse no banco e deixar só no fim do jogo para poder entrar. Mas, Ué, obrigado, vo- Luxemburgo. vo- É isso aí. você não sabe. Você não sabe se o Luxemburgo também queria que o São Paulo passasse. Vai que, assim, Pois né? é, cara. E ainda mais considerando a perca do Roger Guedes por parte do Corinthians, né? Assim, você deixar um jogador tão talentoso quanto o Rojas no banco, assim, é algo que não faz o menor sentido. Pois é, Sim, deixou né? O Roger Guedes realizar um sonho no Catar, né? Opa, Deixou o Rojas no isso. banco. Enfim, mas o Corinthians parecia que entrou para um jogo normal de rodada de brasileiro. O São Paulo entrou para uma guerra. É aquela coisa é a coisa do mata-mata, no jogo decisivo, assim, de mata-mata, que tem times que entram com a faca nos dentes, assim, né? Que como se realmente, ó, que lá fosse o último jogo da temporada, tem que jogar tudo, e um ou outro time acaba não pescando a ideia do jogo decisivo, né? Assim, né? Do segundo E, mata, como e eu diria. vou dizer, cara, Assim. no caso do Corinthians, ele não pescou ideia em nenhum dos dois jogos. Porque no Hum, primeiro jogo também jogou muito mal. O Renato Augusto teve dois aham. lampejos lá, fez dois gols. Enfim, Sim, sim. é igual o Rojas agora, teve dois lampejos também, quase fez dois gols, né? Não, Mas um mas estava impedido. uhum, que é aquela coisa assim, né, de um time não tão bem organizado taticamente, assim, né, e que não, talvez não, né, que tá perdido, né? Tava perdido aí, né? Assim, de saber que era uma semifinal de uma competição muito importante, assim, né, que vale muito dinheiro, assim, né? Você, pô, aí, tipo, aquela coisa assim, né? Que era, por enquanto, assim, era a melhor chance do Corinthians tentar, quem sabe, ganhar alguma coisa no ano. É, Assim, né? agora tem que focar na Sul-Americana para ganhar. Sim, Sul-Americana para sim, ganhar. Lembrando com um que o Corinthians confronto está bem fora da difícil já. Copa, por enquanto está fora da Copa do Brasil 2024. E ele precisa Sim, chegar na Libertadores pelo Brasileiro ou pela Sul-Americana. Então, é isso, uhum. perdeu aqui uma chance também. E quanto ao São Paulo, é o seguinte, o Dorival Júnior, o time tá ganhando, tá bem, tá massacrando e tal. Você vai tirar atacante pra quê? Pra colocar zagueiro? Vai para dar emoção. Pois é, cara. Tirou o Calero pra colocar o Diego Costa, chamou o Corinthians pro ataque, velho. Chamou o É porque Corinthians pro ataque. é que o Corinthians não queria atacar, hein? Então ele convidou. Pois é, pra que correr um risco desse? É igual foi contra o Sport, velho. Do mesmo jeito. Tava tranquilo, chamou o Sport para o campo de ataque, o Sport foi lá, fez 3-1, ainda quase tirou o São Paulo da Copa do Brasil, Hum, nos pênaltis. sim, Então, sim. sim, já é uma coisa recorrente, é porque como o São Paulo tá com sucesso aí, tá bem e tal, tá sendo esquecido. Mas o Dorival tem mexido mal o time. Agora, o time do São Paulo hoje é favorito contra o Flamengo. Hoje Sim, é, porque o se fosse Flamengo tá na semana, ganhando. aliás, se fosse nas duas próximas semanas, a final da Copa do Brasil, o São Paulo era favorito, com Essa é toda a sorte certeza. Essa é a sorte do Flamengo, entre aspas. Porque o Flamengo saiu das Libertadores, então ele vai ter semanas livres de treino. Claro, tem uma semana aí da seleção brasileira, né? E também vai ter uma Uhum, semana livre São Paulo e tal. E, claro, também o São Paulo vai poupar no Brasileirão. São Paulo tá nem aí mais pro brasileiro. hum,
Tô nem aí mais. Uhum. Só que São Paulo tem um mata-mata com a LDU aí, no meio disso aí. Flamengo não tem nada. Flamengo Desgasta. tem só. Flamengo tem uma viagem só, que é agora, domingo, contra o Curitiba. Depois joga tudo no Rio. 3 jogos seguidos no Rio e a final. Enfim, Incrível, incrível essas coincidências que acontecem com o pois é. Flamengo antes de jogos importantes. E o São Paulo tem 2 viagens, né? Uma contra a LDU e uma com o Internacional no Campeonato Brasileiro. Então, assim, são viagens Longas. longas, né? Complicado. Mas, enfim, outra coisa que eu quero falar aqui desse jogo, viu, antes para a gente passar para o Flamengo já, é o seguinte: primeiro, torcida do São Paulo, para com esse espetáculo ridículo de apedrejar toda vez o ônibus do Corinthians na chegada do Morumbi. Para com isso aí. Isso aí não dá em nada. O Uhum. São Paulo vai lá em Itaquera, com todo respeito, mas vai lá em Itaquera, não tem apedrejamento nenhum. Não, poucas vezes teve. Agora, toda vez que o Corinthians chega no Morumbi, é apedrejamento no ônibus, é jogada de pena de galinha. Cara, isso não dá em nada, cara. O evento já estava montado, não precisava fazer isso, né? Não precisava fazer isso. A outra coisa que eu quero só dar uma observação aqui, Charles, é o seguinte, você vê como é que é a coisa do time finalista, né? O chute do Elton Rato. O Cássio, daquele tamanho, não conseguiu pegar. No segundo tempo, Uhum. no final do jogo ali, o Rojas dá um chute do mesmo lugar, no mesmo canto, e o Rafael, que é muito menor, pega. É porque tinha que ser. É porque tinha que ser. É porque tinha que ser. Bom, São Paulo Porque na se final da fosse. Copa do Brasil, depois de 23 anos. Opa. Se fosse, Depois- se fosse para pênalti, o Corinthians passava, hein? Pois é, porque o Cássio é pegador de pênalti, o Rafael não é tanto, mas o Rafael pegou contra o Sport, hein? Contra o Sport ele pegou. São Paulo de volta à final da Copa do Brasil depois de 23 anos já igualou o melhor Aliás, resultado dele, porque perdeu para uhum. o Cruzeiro em 2000. Então já igualou. Aliás, Agora, hein? oi? Aqui é segundo gol do São Paulo, acho que pegou na mão, hein, do Lucas. Cara, não pega. Eu Não, é acho que sem clubismo pegou. agora. Não, não pegou. Tem uma imagem do Sport TV que mostra que a perna do Cássio traz a bola para dentro do gol. Então, Assim, né? assim, a bola engancha na perna do Cássio lá e vai para dentro do gol. Enfim, Eu mas fiquei com a coisa. impressão que pegou, mas tanto faz. Assim, literalmente tanto faz que já foi, né? Mas se não Assim. fosse ali, o São Paulo ia fazer, cara, porque era para ser Não, do mas São eu Paulo a também acho. classificação. Também acho isso. Então, era para Que, ser, e, que enfim, se não fosse isso aí, é capaz que o São Paulo ganhasse de 3 e 4. 4 gols assim, né? ou ganhasse os Assim que eu pênaltis acho também. que. Acho que muita questão de já estar 2-0, talvez muitas das vezes que os jogadores do São Paulo ficaram cara a cara com o Cássio, fez eles darem uma relaxada, assim, né? Que tem muita chance que fala, pô, agora é gol. Outro gol do São Paulo, e de repente, daqui a Sim, finalização, naquele lugar que o goleiro pode pegar, assim, né? perfeito. Mas E merecido. do outro lado, o adversário do São Paulo é o Flamengo, que entre tapas e beijos, acho que a melhor definição é essa. Entre tapas e beijos, entre o UFC e futebol, está na final. E o Grêmio jogou muito melhor que o Flamengo os 2 jogos. Cara, é interessante, o Grêmio tem 15 mata-matas que não ganha do Flamengo. Definição de freguês, 15 assim, mata-mata. né? Não ganha do Flamengo desde a final da Copa do Brasil em 97. O resto do Flamengo passou em tudo que jogou. O Grêmio fez, nesses 15 mata-matas, fez 3 gols no Flamengo. Nossa, é. 3 gols no Flamengo. É Uhum, definição de freguês mesmo. E o Grêmio jogou uhum. melhor que o Flamengo o jogo inteiro. Tanto de Porto Alegre quanto o jogo do Rio, cara. E
Tanto o time quanto o treinador são fregueses do Flamengo, né? Sim, tem, é aquela coisa assim, né, que a gente até fala assim, que o Flamengo, ele tem muitos jogadores talentosos. Então, né, tem muito talento e tal. E se você não aproveitar a chance que você tem de fazer gol nele e fazer os gols, uma hora vai acabar, eles vão acabar fazendo o gol. Ainda mais que aquela bobeira, né, É, do jogador do aí Grêmio. o Uruguai que a gente achou que ia definir que era o Soares, não foi, foi o outro Uruguai, o Arrascaeta, mas foi de pênalti também. O Arrascaeta não jogou nada, nada, nada. Assim, foi de Hum. pênalti porque, no meu entendimento, aquela mão interfere na bola, interfere na trajetória da bola, que iria ser para Assim, um jogador do Flamengo ali. Se uhum. fosse gol, aí eu já não sei, mas ia ser, eu É acho aquela. que foi. Eles foram bem rigorosos. Muito rigorosos. Muito provavelmente, se fosse o contrário, não ia dar pênalti, não. Mas, assim, né? E os Aquelas pescotapas do São Paulo observações. ali? Eu acho que teve alguns ali que foi para dar mesmo, hein? Sim, Aproveitou a chance, teve uns que pá! aproveitou. Porque o São Paulo deu uma porrada no vestiário. Você viu? Deu Uhum. uma porrada no vestiário. E antes do jogo também. Vocês querem me tirar daqui? Vocês não vão me tirar, não. Foi mais ou menos assim que ele falou, né? Foi mais ou menos assim. Cara, o São Paulo é um cara bom técnico, mas gestor de grupo péssimo. Ó, Eu, eu falo, eu vou tentar colocar uma observação aí que você falou, é aquela coisa. Assim, para mim, para o cara realmente ser um bom técnico, ele tem que ser um bom gestor de grupo. Porque senão, cara, não dá. Assim, né? Senão, é tipo, se o São Paulo fosse um bom gestor de grupo, muito provavelmente ele teria muito mais títulos na carreira dele. Eu espero Ele teria, que não aumente, não. assim, né? Pô, porque é só você parar para pensar, assim, digamos, no Atlético Mineiro, lá. Se ele fosse um bom gestor de grupo e ficasse no Atlético Mineiro. Tinha ganhado o Brasileirão de 21. Ficou 3 pontos atrás do Flamengo. Hum, Tinha ganhado o Brasileirão de 2021, sim, 2020 e 21, né? E depois de sim, 21, sim, depois, você vê, ele saiu, entrou o Cuca e o Cuca ganhou o Brasileirão com o sim. Atlético Mineiro. Brasileirão e a Copa do Brasil com o Atlético Mineiro no mesmo Tem ano. alguma coisa errada no São Paulo que precisa rever o jeito dele. Sim. Ele sai do Sevilha, o Sevilha ganha a Liga Europa. Ele sai do o Atlético Mineiro ganha o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O maior ano do O maior Atlético ano da Mineiro, história do Atlético Mineiro. basicamente. Que chegou ainda à semifinal da Libertadores. Outra coisa, ele sai do Santos, o Santos vai para a final da Libertadores. Sim. Então, cara, é, é gestão de grupo. É gestão de grupo. Uhum. É gestão de grupo. Enfim, Flamengo e São Paulo. Sim. São Paulo e Flamengo vão fazer a decisão aqui da Copa do Brasil nos dias 17 e 24. Aqui não tem mais, mas nos dias 17 e 24 de setembro. Ainda vai ser definido aí quem manda o primeiro jogo, quem manda o segundo jogo. Assim. Mas é interessante que o São Paulo chega na final e a final é domingo, né? Porque em 2000, contra o Cruzeiro, também foi no domingo. Uhum. Também foi no domingo. E agora, dois domingos. Assim. Não é uma novidade, porque Grêmio e Palmeiras em 2021 foi assim, né? Com dois domingos. Sim. E, enfim, é uma coisa que eu pleitei já há muito tempo, a Copa do Brasil ser jogada também no fim de semana. Não só durante a semana, que eu acho que também prejudica o calendário por conta disso também, né? Mas, enfim, Uhum. final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo. Semana que vem, capaz que a gente deve saber os times que. Os times não, os Os mandos. mandas. Agora, É Chaves, esse. vamos falar da seleção brasileira. Gente, primeira coisa, eu que estou vendo aqui a foto do Vini Júnior, eu quero repudiar
aquela eleição na Europa, Nossa, que não botou o Vinícius Júnior nem no top 10 dos melhores da Europa. nossa, isso é. Olha, com a Pelo amor temporada de que ele Deus, né? fez. O time, o É cara é um campeão da absurdo. Champions de 2000, no ano passado, não, no meio do ano passado. Nesse ano, foi semifinalista da Champions, levou o Real Madrid nas costas, ganhou nas Uhum. costas do Campeonato Espanhol, brigou contra o país inteiro na questão do racismo, e o cara nem é lembrado. Não, não dá, não dá. Mas enfim, comentando aqui a lista do nosso glorioso Fernando Diniz, cara, nenhuma surpresa, né? Não, Nenhuma assim, surpresa. isso A até me única surpreendeu, não ter surpresa. surpreendeu não ter Assim, né? surpresa. É, todo mundo pensava que o Fernando Diniz ia chamar 3 do Flamengo, 4 do Palmeiras e tal, mas Ele não chamou menos aconteceu. pessoas, hein? Chamou o Menos vento jogadores apenas no do Brasil. Palmeiras, porque o Paquetá teve esse problema aí. Porque o Hum, Paquetá teve esse problema aí. Mas pode falar, Charles. sim, sim. É, agora é ver assim como é que vai ser, como é que o Fernando Diniz vai conseguir implantar, né? O jeito dele jogar na seleção brasileira, assim, né? Porque, bom, que é a coisa, né? É, tem bem menos tempo para treinar, né, do que em clube, né? Isso. Assim, e é aquilo, é ver, muito provavelmente é aquela coisa, ele vai, nos primeiros jogos, ele vai tentar, imagino, conseguir encontrar os jogadores que mais se encaixem É, na forma dele jogar, até ele inclusive conseguir eu encontrar um acredito time. que como goleiro ele vai pôr o Ederson como titular, Uhum, porque o Ederson sim, joga no estilo Guardiola, né? E assim, a maioria aqui, alguns ele revelou, né? O Renan Lodge ele revelou, Bruno Guimarães jogou sim. por ele. Então, assim, é uma galera que já entende o ritmo dele Uhum, ali. E o resto, cara, o resto pega. Neymar, por exemplo, jogou no Barcelona, que é o mesmo estilo do Fernando Diniz. Rodrigo joga no Madrid, que é também o mesmo estilo, praticamente, agora, né? Vinícius Júnior. Então, assim, é uma galera que já vem com uma pré-ideia do que é a questão dele. É só ele chegar lá e botar e entrosar o time. Acho que é isso. Agora, uma coisa que eu sim. queria ressaltar aqui rapidinho é o seguinte: o Fernando Diniz deu umas respostas hoje que eu achei interessantes. Eu achei bem interessantes. Por exemplo, a saída do Paquetá na lista. Ele foi simples, direto, ele foi simples e direto. A justiça está julgando, enquanto a justiça não julgar, ele não joga. Ponto. Uhum, Se é um outro treinador, igual o Tite, por exemplo, floreia, floreia, floreia e não sai do lugar. O Fernando Diniz foi sim, sim. direto com todas as respostas, todas as respostas. Eu gostei, cara. Eu nunca vi um treinador de seleção brasileira ser tão direto assim. Ser tão direto assim. Agora, vamos. Essa seleção aqui, os goleiros tá tudo certo, né? Sim. Tirando o Bento ele falou que é É para a já questão, é a preparar. questão de renovação. É, o Bento é questão de renovação já para preparar para a Copa de 26 e 30, né? Uhum, É isso. Danilo, Wanderson, Caio Henrique e Renan Lodge. Também renovação. sim. Também renovação. Tirando Danilo, que já é mais velho. Zagueiros. Ibanes, que era da Roma, foi agora para a Arábia Saudita, né? Gabriel Magalhães, Marquinhos e Nino. Só não concordo muito com o Marquinhos aí. Acho que É, já deu mas, pro Marquinhos aí. sim, sim, mas o Diniz, isso aí foi meio que mais que no seguro, né? Mesmo Isso. o cara já tendo, vai, tá indo mais naquelas pedras mais marcadas aí. Tem que ver como é que a torcida vai receber o Marquinhos depois de bater um pênalti na trave lá contra a Croácia, né? Tem que ver. E depois que a bola Uhum. bateu no joelho dele, entrou também, né? Meias, André do Nossa, Fluminense,
joga com o Fernando Diniz. Bruno Guimarães já jogou com o Fernando Diniz. Casimiro, dispensa comentário. Joelton Sim. joga no Newcastle, dispensa comentário também. E Rafael Veiga entrou na vaga do Paquetá. Provavelmente nem joga, Rafael Veiga. Mas vai lá para cumprir Só tabela, né? vai lá para voltar pior depois. Assim queremos. Tô brincando. Ah, Atacantes: Anthony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Neymar, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Eu queria que tivesse Pedro, Gabigol. Quem mais? Pedro, Gabigol, Everton, Cebolinha, Everton Ribeiro. Queria que tivesse tudo aí. Mas tá bom. Bom, o, a escalação do Fernando Diniz, a escalação não, a convocação do Fernando Diniz aqui não tem muito o que queixar, né? é, Então é ele isso. foi, pegou basicamente quem era convocado, assim, né? É, assim, foi mais, eu não, eu não quis fazer nenhuma inovação, como diria, né? Assim, e aquela coisa, talvez para, sim, ou talvez bem, muito provavelmente que né? Para Ah, evitar, é, para evitar qualquer coisa, né? Que falasse que está prejudicando outros times aqui no Brasil por causa de convocação de jogador e tal. Assim, muito provavelmente por causa disso, ele deve ter até evitado convocar jogadores do Flamengo, é isso. assim, né? Eu acho que foi por causa disso mesmo. Uhum. Evitado e também do São Paulo, né? Se, Sim, por sim. exemplo, o Lucas Pela Moura poderia final. estar na seleção brasileira. Então, Uhum. enfim, é isso. Bom, essa aqui é a convocação de Fernando Diniz para os jogos contra Bolívia e Peru, dias 8 e 12 de setembro. Bolívia em Belém do Pará e Peru lá em Lima. A Bolívia com transmissão na Globo, Peru ainda sem transmissão, porque a Globo tem que negociar com a Federação Peruana, a Globo ou qualquer outra emissora. Enfim, é isso. Meu amigo Charles, muito obrigado. Finalizando Pá, aqui o programa vai. 96 do nosso CV Connect Esportes. Você aí do outro lado se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like, que é importante, tanto no YouTube quanto no Spotify. Segunda-feira estamos de volta para ver se o Charles tem uma dorzinha de cabeça com o Daverson. Tá certo? Então é Ah, isso. Valeu, até mais, Charles. Obrigado. E é. é isso.